Pais amados, bom domingo a todos, domingo de adoração ao nosso Deus, né? E vamos começar falando de coisas importantes. Antes disso, vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Senhor Deus, obrigado por esse momento, Pai, em que vamos tratar de assuntos que importam, interessam e têm importância para o nosso relacionamento, Senhor. Te peço pelas famílias, pelos casais, pelos filhos, Pai, esteja com cada um no seu papel e que nós possamos entender a Tua vontade na família de cada um de nós. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho. Amém. O tema desse mês, não é? Está aí, incompatibilidade. Vamos lá. Incompatibilidade é o que não se compatibiliza. Então eu posso dizer, o que é não compatibilizar? É algo que não liga com o outro, não dá liga, não rola, não funciona. Isso é algo incompatível. Então eu posso dizer que nós somos um fenômeno. Posso dizer isso? Já que eu estou falando em compatibilidade no casamento. Entende meu ponto? Vamos lá. Se incompatibilidade existe nos relacionamentos? Sim. Ok. Incompatibilidade deveria existir nos relacionamentos? Penso diferente. Vamos lá. Por que nós falamos de incompatibilidade vamos imaginar que eu entenda no meu coco o que Deus quer de mim, o que Deus quer do meu papel como marido, o que Deus quer do meu lugar como pai, tá? O que Deus quer do meu entendimento do que seja a minha família, onde eu moro, com os colegas de trabalho, onde eu estudo, na comunidade e também, lógico, na igreja. Meu ponto é, eu acho que existe incompatibilidade porque eu não entendo, ou eu não quero entender, ou eu sou tão duro que eu não entendo o que Deus está querendo de mim. Qual o meu ponto? Eu posso viver com qualquer um de vocês, se eu entender o que Deus quer de mim. Sabe por quê, gente? Porque senão a gente vai começar a dar muito valor à incompatibilidade. Já ouviu isso? Incompatibilidade de gênios. Incompatibilidade de gênios é uma incompatibilidade de personalidade, tá? Então as pessoas agora viram um clichê, feito médico quando você faz, que todo mundo tem? Virose, né? Ainda bem que não tem nenhum médico aqui. Mas todo mundo tem virose, não é? Virou uma fuga, virou um álibi muito bonitinho. Virose. Então eu acho que nos relacionamentos a gente usa isso, sabe, essa incompatibilidade de gênios, como um grande álibi. Um grande álibi. Nós não batemos. As nossas personalidades são muito diferentes. Ela é muito estranhinha para mim. Eu sou muito estranhinho para ela. Entende? Não bate. Eu preciso achar outra para bater, para não ter essa incompatibilidade. Aí sabe o que é que eu descubro? Que eu vou ter outras incompatibilidades. Entende? Então é só para nós pensarmos que, na realidade, incompatibilidade foi algo que nós botamos na nossa cabeça como álibi, como desculpa, para eu não me render ao que Deus quer de mim. A minha dureza, a minha vontade, o meu egoísmo, os meus pantins, a minha inflexibilidade. Então eu escondo tudo isso numa caixinha chamada incompatibilidade. É muito bonitinho para mim. Quando na realidade eu não sou incompatível com ninguém. Eu posso viver com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pense no gênio que não bate.
Mas se eu me render, entende meu ponto? Se eu me render ao que Deus quer de mim, ao que Deus quer que eu faça, na família, como homem, como marido, como pai, vocês acham que eu vou ser incompatível com alguém? Auxiliadora, por favor, deixa chegar o microfone. Bom dia, paz de Cristo. Eu acredito que sim, a incompatibilidade vai ter. Mas, assim, quando você diz, e é um ponto muito importante isso, ela existindo, eu vou viver. Quando você diz assim, eu posso viver com qualquer pessoa. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa bem difícil. Eu encontrei, graças a Deus, o meu esposo. Eu encontrei, não, meu Deus nos uniu. E aí eu entendo que Deus nos uniu para tratar essa incompatibilidade, que ela existe no meu casamento. Eu sou incompatível, eu sou diferente, digamos assim, temos incompatibilidades de opiniões, de gênio, entendeu? De temperamento, mas convivemos com isso. Aprendemos a conviver, aprendemos a tratar, a respeitar, mudamos a nossa, como falamos semana passada, comunicação, para que possamos viver compativelmente. Entendeu? Então, assim, eu não posso dizer, eu penso assim, dessa forma, que não existe a incompatibilidade. Eu acho que Deus até coloca isso para que nós possamos tratar essa diferença e haver esse rendimento que você está dizendo. Eu tenho que me render, né, para que nós vivamos bem, um casamento saudável, com uma comunicação legal, onde existe amor, você faz. Né? Então, assim, eu acredito no meu pensamento que existe para isso, para um tratamento, um aperfeiçoamento dos dois. Quando eu falo que não existe incompatibilidade, é lógico que eu sei que existem dificuldades, existem vulnerabilidades em determinados casamentos, não é? Lógico, tem tipos de temperamento que há determinadas vulnerabilidades, lógico, isso existe. Mas o que eu quero dizer é que, quando eu falo em compatibilidade, gente, para mim, na minha cabeça, eu travo. Eu travo. Por exemplo, tu imagina se eu pensasse que eu era incompatível com vida militar. Por quê? Porque eu nunca gostei. Eu era assim, gente, só que era menor, porque não cresceu tanto. Eu gosto disso aqui. Eu gosto disso aqui. Isso não bate com vida militar. Eu não gosto da rigidez de uma vida militar. Eu não gosto de ter que obedecer a uma farda. Eu obedeci a uma farda, não a pessoas. É o que eu sempre aprendi. Você presta continência para uma farda. Quem está dentro da farda não importa. Então, para mim, isso era muito estranho. Porque eu gosto de respeitar, de ter honra às pessoas. Isso é incompatível para mim. E eu passei meus 30 anos. Tu imagina se eu fixo isso na minha cabeça, não tinha rolado nada para mim. Não. Eu estou pensando, porque para mim as palavras, elas são fortes. As palavras, elas ficam bandeiras. As palavras, elas podem me tolher ou podem me libertar. Os conceitos que vêm das palavras, entende? Então, por isso que eu não gosto de incompatibilidade. Eu não posso ser incompatível a nada. A nada, eu tenho que ser aberto. Imagina alguém com preconceito. Com preconceito, imagina qualquer que seja. Então, ela vai dizer que ela é incompatível com ou determinada pessoa, ou determinado comportamento, enfim. Tá? Eu não vou especificar, ok? E aí? Travou. Eu sou incompatível, não bate, não se compatibiliza. Eu não posso aprender, eu não posso ceder, eu não posso aprofundar essa relação, esse conhecimento com qualquer coisa que seja. Eu estou brigando com essa palavra, eu não gosto dessa palavra. Para mim ela limita, ela corta, ela cefa. Entende? Eu não sei, quando vem incompatibilidade, para mim só vem assim duas coisas que não se misturam. Por exemplo, aquela água foto. E óleo. Lembra daquela foto de domingo? E óleo. Eu nem vi a foto de domingo. Agora, quando eu penso em compatibilidade, eu penso em café solúvel, por exemplo. Uma coisa que você mistura, não é mais a água, não é mais o pó de café, mas é uma outra coisa.
quando nós fomos casar, né, John McKinney fez o teste de temperamentos com a gente e tal, e Evandro era, claro, mais fleumático e sanguíneo. Eu sou colérica, melancólica. Então, era muito diferente. Eu olhei para Joe e digo, menino, como é que isso vai se estabelecer? E ele disse, Dilane, quando duas pessoas são iguais, não é? Ou são muito parecidas, elas não crescem. Elas vão ficar daquele mesmo jeito. Vocês têm um solo para crescer. Então, mudar aquelas coisas que no meu temperamento não eram boas e mudar no seu temperamento aquilo que não era bom. Então, eu penso em insolubilidade e solubilidade. Então, eu preciso me misturar porque eu penso que eu estou sempre certa, mas isso não é verdade, isso é uma grande mentira. E Deus quer me ensinar. Exatamente esse é o ponto, porque a partir do momento que eu tiro essa palavra, que eu penso que eu posso ser compatível com qualquer coisa, eu abro uma grande porta de crescimento, de desenvolvimento, seja no que for. Seja no que for. Por exemplo, eu passei a minha vida inteira de casado sem ir para a cozinha. Eu fazia tudo, outras coisas, mas eu nunca fui para a cozinha. Nunca cozinhei nada. Eu me lembro que era patético. Eu com meus 30 anos, 35 anos, normal, tudo normalzinho, tudo funcionando. Aí eu me lembro que a Dilane trabalhando, Dilane chegava 9 horas da noite e estavam os 4 abestado mó e os 3 abestalhadozinhos, esperando a cozinheira chegar. Assim mesmo, 9 da noite, 9h30 da noite. Essa cena é muito, não foi uma nem duas, foram várias. Então, quer dizer, eu me coloquei incompatível na cozinha, quando eu não era, tanto não era que eu me provei não ser. Quando eu mudei a chave, por que não? Todo metódico, tem que ser na receita, tem que ser nos vidrinhos separados, tem que ter balança, tem que ter medidor, porque Dilane bagunça. Dilane joga parecendo... Como assim, gente? Ela pega o saco da farinha e joga. Como assim, gente? Tem que ter um medidor, tem que ter a balança para pesar. Eu tenho meus caprichos, tá? Eu tenho meus caprichos. Mas eu não sou incompatível na cozinha. Então eu provei que eu não sou incompatível a nada. Eu posso e vou ter mais dificuldades em determinadas áreas. Determinadas áreas eu vou ser mais devagarinho, mais lentinho, entende? Porque talvez o tempo, né, vai ser mais difícil, porque já está mais enraizado, já está mais incrustado no meu coco, mas eu não posso e eu não vou ser incompatível a nada, muito menos no meu relacionamento. Eu vou aprender, eu vou me enriquecer, eu vou estudar, eu vou perguntar, eu vou pedir a Deus, eu vou orar, eu vou buscar entendimento. Entende o que eu estou falando? Alguém aí levantou. E eu não saí do primeiro slide. Engraçado. Então, eu penso que na questão da incompatibilidade, quase que não sai, eu acho que no relacionamento, né, a gente aprende o amor é se renegar, né, de muitas coisas, né? Então, eu acho que não tem como a gente ser incompatível um com o outro. Acho que é necessária essa incompatibilidade, sabe? Porque senão não tem graça, sabe? Eu, me relacionar com uma pessoa que gosta da mesma coisa que eu, sabe? Eu tiro um exemplo na minha família que meu pai, ele é muito calmo, assim. Ele não gosta de festa, não gosta de... Gosta de ficar em casa, sabe? E minha mãe já é mais festeira, gosta de fazer coisas. E aí eu vejo que existe uma balança nisso, sabe? Tem hora que ele está festeiro e tem hora que não, sabe? E tem hora que ela entende que ele não quer aquele momento, sabe? Então eu acho que o relacionamento é isso, é você se renegar mesmo, sabe? E aprender que não é a sua vontade, no seu gosto, né? Então é isso. Vamos lá, alguns sinônimos, tá? Falta de compatibilidade. Inconciabilidade, ou seja, eu não me concilio.
eu não me junto, tá? Inconformidade não é conforme, não se conjunta, né? Não, desencontro, desacordo, oposição, contraste, contradição, antagonismo, conflito, incongruência, discrepância, divergência, disparidade, assimetria, não é? Como é que eu sou assimétrico? Assimetria são pontos distintos, não é isso? Opostos, né? Como é que eu sou assimétrico alguém que eu escolhi, gente? Eu entenderia lá no Oriente Médio que as meninas conhecem o futuro marido no dia do casamento, né? Talvez ali elas descubram que era realmente assim. Mas como é que alguém que eu namorei, eu vi, eu gostei, eu sou assimétrico com essa pessoa? Eu não acredito nisso, tá? Então vamos lá. Primeiro, pensar que nós somos diferentes. Somos diferentes. Bem diferentes. Uns mais diferentes que outros, não é? Mas diferentes o quê? Mentais, sim. A mente masculina é diferente da mente feminina. Eu não vou entrar muito nisso, tá certo? Questões emocionais. A gente sabe que os homens têm muito mais dificuldade nessa questão da emoção. Não que eles não sentem emoção, mas é a questão de demonstrar emoção. Culturalmente falando, a gente vem de uma cultura que o homem demonstrar emoção passa fraqueza, não é? Passa fraqueza. Então, eu já falei que eu tenho extrema dificuldade de chorar, né? Eu acho que eu chorei na vida 3 vezes. Nem na minha mãe, na morte da minha mãe e do meu pai, eu não chorei. Não me pergunte por quê. Mas eu chorei 2 ou 3 vezes. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E isso traz questões no nosso casamento, entende? Então, nós somos muito diferentes nessa questão emocional, nessa questão mental. Diferenças físicas, não precisa entrar. Diferenças sexuais. E, finalmente, diferenças intuitivas, na questão da intuição, de como pensa as coisas, como desenvolve mentalmente as coisas, ok? Então, primeiro, nós somos diferentes. Nós somos diferentes, isso é um ponto. Nós somos diferentes. O ponto é, o que é que eu faço com essas diferenças? E lembra, eu não casei com igual. Eu me lembro que eu me choquei com Dilane, porque a imagem que eu tinha de mulher era minha mãe. E Dilane é no outro lado da minha mãe. Mas é outro lado mesmo, viu? É outro lado mesmo. Então, eu me lembro que eu comentei com Dilane, foi na primeira conversa, eu disse, você fala tudo, né? Por quê? Porque eu venho de um relacionamento que minha mãe não falava nada. Minha mãe tinha a lei do silêncio, que ela fazia em determinadas épocas da vida dela, que ela não falava nada com ninguém. E Dilane fala tudo, entende? Dilane reclama. Minha mãe, eu nunca vi minha mãe reclamar de nada. E olha que a vida da minha mãe não foi fácil. Não é viver com um alcoólatra, tá certo? Então, assim, é completamente diferente, entende? Mas vamos lá, isso aqui eu peguei do Regis na outra aula dele, só para a gente iniciar, só para eu pegar, para ligar os pontos, tá? Que eu estou falando do que foi falado lá atrás. Algo, sentimento ou traço de personalidade, estou falando de compatibilidade. Que não deixa o casal ficar junto em harmonia. Lembra que incompatibilidade é desarmonia, tá? E lembra que eu não preciso harmonizar em tudo com o outro. Eu não tenho que harmonizar em tudo. Eu não tenho que pensar igual. Não, a riqueza está no diferente. Essa é que é a sacada do relacionamento. É rico diferente. Porque eu vou pensar naquilo. Eu vou sair da minha caixinha e começar a olhar a caixinha do outro, do que ele pensa diferente de mim. Tá? Fortes diferenças essenciais no relacionamento conjugal, tornando a união incompatível pelos desentendimentos do dia a dia. O relacionamento casal vai desgastando-se diariamente, ficando assim uma forte inimizade. É interessante, né? Porque o casamento é uma coisa tão boa e pode... Mas o que é difícil, se eu não souber trabalhar, pode ficar insuportável. E vira uma inimizade. Por isso que eu preciso me comunicar. Por isso que eu preciso falar. Falar profundamente. Por isso que eu preciso. O que está me doendo, o que está me incomodando. Isso não dá para mim. Entende? Olha aí, fica aí. É interessante o que você falou, porque quando você é incompatível do seu cônjuge, você não consegue ser amigo dele. Você não consegue
aumentar o amor no relacionamento. E Deus é amor. Então, se Ele quer que a gente seja como Ele, que Deus, quando mandou o Filho dele, Jesus, morrer na cruz para nos salvar, era porque Ele queria conviver conosco. Ele quer conviver com você aqui na terra e no céu. Para isso, você precisa aprender todos os dias da sua vida e aumentando cada vez que você vai envelhecendo o amor. Porque Deus é amor. Daí o amor é uma coisa que tem que ser cuidada, zelada, preservada no seu relacionamento. Então, se você é incompatível de Dilane, você usa isso como uma arminha de defesa para seus maus costumes, para as coisas que não são boas em você, e você só quer olhar para ela e dizer: ah, você é quem tem que mudar, ah, você é quem tem que fazer as coisas para me agradar. Não, você viu que não sabia cozinhar, que não fazia comida, que só quem fazia era ela, então você foi e começou a mudar. Isso é o que é o bom, em não ser incompatível, e sim compatível ao outro. Evandro, aproveitando um gancho aí dessa frase primeira, né? A incompatibilidade, assim como você falou, a gente trata como uma virose, né? Mas quando isso começa a criar uma rejeição entre o casal, é preciso ter muito cuidado em tratá-la para que não vire uma inimizade, né? É como você falou, a virose, se não for tratada, ela pode virar uma pneumonia. Então, uma coisa mais grave. E a gente precisa ter em mente que realmente não temos incompatibilidade. Ela existe, mas não afeta nosso relacionamento, porque a gente está sempre tratando isso. Então, ter muito cuidado. E é interessante, né? Porque o ideal é que a gente trate, pegando esse seu ponto, né? É que a gente trate as coisas no início. Apareceu um incômodo. Opa, não gostei. Aí repete. Opa, vamos conversar. Não gostei disso. Isso está me incomodando. Ponto. Entende? Agora, é lógico, lembrando também que independente, se isso já está encaliçado, se isso já virou uma pneumonia, tá? Eu acho que mesmo a pneumonia, independente do nível dela, ela cabe um tratamento. Entende? Independente de que estágio esteja, eu acho que pela vida, tratando da pneumonia, da questão física, e pela vida do relacionamento, eu acho que vale a pena, dependendo do estágio, buscar ajuda, sabe? Eu acho que todo relacionamento é válido se procurar ajuda. E todo relacionamento tem margem de melhora. Isso é que é interessante. Todo relacionamento tem margem de crescimento. Todos eles. Ok? Sim. A incompatibilidade entre o casal faz com que não deseje passar tempo juntos. É chato, né? É chato as coisas que não batem, as coisas que eu não tolero. Criando assim uma separação. Separação, eu começo a me afastar. Eu começo a silenciar. Entende? Eu começo a deixar o outro de lado. Aí eu vou viver como república, né? Sabe? Com os quadradinhos dentro da geladeira com o nome piscando. Tá? Mas vamos lá. Essa é a base da nossa aula, do nosso encontro. Dora? Eu gosto muito desse ponto que você falou, do cuidado diário. Eu gosto muito quando Paulo fala, quem estiver de pé, cuidado para não cair. Então, eu acho que relacionamento, casamento, ele tem que ser visto diariamente. Fechou o dia, como é que foi meu dia, como é que eu tratei meu marido, como é que ele me tratou, se eu não gostei de uma forma como ele falou, posso até não falar naquele momento, mas aí eu medito, oro a Deus. Eu acho que a gente não deve guardar nada. E eu não estou falando de briga, qualquer coisinha, a mulher rixosa. Não estou falando disso. Estou falando de você monitorar, porque mesmo os relacionamentos aparentemente mais saudáveis, aparentemente felizes, como você falou, eles têm as suas dificuldades, as suas incompatibilidades, que eu até estou mudando a chave, dizendo assim, eu acho que essa incompatibilidade seria a diferença. Olhando nessa perspectiva, nesse olhar,
essa palavra é muito pesada mesmo. Mas, assim, é preciso esse olhar diário. Então, eu estou com o Gilson há 32 anos, eu não posso me descuidar do meu relacionamento. Não posso me descuidar. Porque eu conheço todos os defeitos de Gilson, eu conheço todos os pantinhos, todas as... Não, é diário. É todo dia um olhar diferente, um olhar de amor, um olhar de carinho. Quem estiver de pé, cuidado para não cair. Regis me deu essa passagem, tá certo, para hoje. Esse versículo, lá em Pedro, ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. A vida comum do lar. O que é a vida comum do lar, gente? É o que tem dentro do lar. A rotina, o dia a dia, a loucinha, a roupinha suja, a casinha por varrer, não é? Os cachorrinhos para andar, as continhas para pagar, as comidinhas para fazer. Só que antes de fazer comidinha tem que comprar, que as comidinhas não vêm direto para o nosso armário, não é? Enfim, as chatices do lar, as coisas chatas que a gente gostaria que não existisse, mas elas estão lá. E maridos, meninos, machos, é para tu, é para mim, para tu, para mim, para tu, para mim, para tu. Agora é para o outro. Maridos, vós igualmente vivei a vida do lar. Eu não estou fazendo caridade, não estou fazendo bondade, estou fazendo nada, eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. O lar é meu, a vida no lar é minha. Eu tenho tanta responsabilidade quanto. Porque o aleijado não pode cozinhar alguma coisa para os 3 pequenos, para a outra chegar e tomar um banho, entende? E relaxar depois de várias horas de trabalho ouvindo problema. Aí não, fico aleijado enrolando, brincando, ficando onda. Aí ela chegou, oba, meninos, a cozinheira chegou, nós vamos comer agora. Não, a vida do lar é minha, a vida comum do lar é minha responsabilidade. Pensa nisso, não é bondade. A louça não é tua, não é por caridade, é porque é tua mesmo. Está fazendo tua obrigação. Com discernimento e tendo... Essa é a palavra básica que eu vou bater. Eu vou aprofundar essa palavra agora, tá certo? Nessa meia hora. Consideração, fica com ela aí. Para com a vossa mulher. A vossa, a tua, não é minha não, é tua. Como parte mais frágil. Vamos já falar sobre isso. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa. Pensa nisso. Ele dá o bizu, ele joga o bizu, e depois ele diz: olha o que te espera. A tua relação não vai sair do teu teto da tua casa. Não chega, ela vai ser interrompida, cortada, não vai... Não é isso que ele está dizendo ou não? Estou entendendo errado? É isso que ele está dizendo. Vamos lá. Quer viver a vida comum do lar? Primeiro, uma questão física. Meninos, nós somos mais fortinhos. É uma questão estrutural, física. Por que no tênis, os 4 eventos de Grande Slam, que é na França, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, né? Por que os homens são 5 sets e as mulheres são sempre 3? Por quê? Porque vocês acham que os homens gostam de se matar 5 horas, 8 horas para vencer o adversáriozinho, o outro coleguinha? Não, é porque eles têm uma estrutura física que aguenta. Mulher não. É diferente, mesmo as atletas, elas não têm estrutura física para isso. Então, é uma questão física, a capacidade física do homem é superior. Maior massa muscular. O bucho está lá, mas a massa também, viu? O bucho está lá junto com a massa. Em termos absolutos e relativos, maior volume das fibras musculares.
Maior força muscular. O que eu estou querendo disso? Você tem força. Você tem força física mais que sua esposa. É uma questão física. Tá? Primeiro ponto. A mulher não, é menor sistema de transporte de absorção de oxigênio e maior flexibilidade. Mas a questão física, estrutural, quem é que tem que fazer coisa de força em casa, gente? Sou eu. Menorzinho. Mas eu tenho mais força. É uma questão física, tá? Pensa nisso. Vamos lá, consideração. Lembra que eu pedi para segurar essa palavra? O que é consideração? Primeiro, honrar alguém. O que é, Walter? O que é considerar alguém, gente? Eu me lembro que lá em Fortaleza a gente falava muito, fulano é muito considerado. O que era o fulano considerado? Fulano considerado era alguém que se respeitava. Era alguém que era, fulano ali quando chegava alguém de valor, não é? Chegava alguém respeitado. Então fulano era considerado. Então é uma honra, tá? Deixa eu ver se eu falei alguma coisa aqui de honra, que tem um conceito que eu gostei. Deixa eu ver se eu vou achar. Honra, dá ao outro o que ele tem por direito. Direito. Volta lá no versículo. Tendo consideração para com a vossa esposa, é um direito dela. Considera. Ela não é qualquer não, papai. Primeiro que teu dedinho apontou para ela. Não sei o que tu viu. Tu viu algo. Não sei o que tu gostou. Tu gostou de algo. Certo? Tu escolheu. Não é? Então, se tu escolheu, honra. Honra. Dá direito. Dá valor. Considera, sabe? Eu vejo muitos homens desconsiderando suas mulheres. Como? Na fala, na falta de escuta. Às vezes o cara não tem 5 minutos para olhar no olho, para ouvir o que ela profundamente. Isso é uma escuta profunda. Isso é uma escuta profunda. Por quê? Eu estou aqui só para isso. Eu não estou preocupado com outra coisa. Não quero saber de outra coisa. E eu posso dizer, minha filha, eu tenho 10 minutos. Serve. Então, 10 minutos é sim. Se for mais, agora eu não posso. Mas à noite, a gente tem meia hora, 1 hora. Ou quanto tempo você quer. Isso é honra. Isso é direito. Às vezes os homens não querem dar uma escuta, gente. Um ouvido atento. Isso é desonrar. Sabe? Às vezes ele vem com chacota. Às vezes ele vem com ironia. Isso é desrespeito. E lembra que Pedro está falando. Considera. Não, essa mulher é especial. Essa mulher é diferente. E se ela não é diferente, eu vou fazer ela diferente. Se ela não era diferente em casa, eu vou fazê-la diferente. Eu vou tratá-la especial. Isso é que Pedro está falando. Considera. Tá? Seguindo. Aí vem outro ponto, porque Pedro ele usa essa mesma palavra no hebraico. Ele usa em 3 passagens na mesma epístola. Que, por sinal, todas são do versículo 7. É 1 Pedro 1, 7. 1 Pedro 2, 7. E 3 Pedro 3, 7. Desculpa, 1 Pedro 3, 7. Todas no 7. Não sei porquê, eu acho que é coincidência. Mas, enfim, ele usa a mesma palavra. Por isso que eu estou pegando, eu estou puxando das outras, que eu posso fazer aqui também, entende? No meu estudo eu posso trazer, porque ele fala da mesma palavra em outras situações. Então ele usa esses termos. Então eu posso trazer para cá também. Por isso que eu faço isso. Outro ponto que ele traz é avaliação de certos produtos. Dá valor. Eu estabeleço um preço. Considerar é estabelecer um preço. Aí eu pergunto, meninos,
Qual é o preço da tua mulher? A si mesmo. Qual é o preço? Quanto você acha que ela vale? Como? Imensurável. Quanto custa? É isso que Pedro está dizendo. Considera, dá valor. Qual avalia a ação de certo produto? Qual o valor que tu dá a ela? Sabe por quê, gente? Porque, dependendo, eu posso entender que determinadas coisas têm um determinado valor. O que é dar valor? Existe um valor intrínseco na coisa, como, por exemplo, uma pedra valiosa. Ela tem um valor em si. E existe um valor que é... Como é que eu chamo? Emotivo, circunstancial, é aquilo que eu acho que ele merece. Como, por exemplo, uma vez eu estava querendo comprar um Fusca, não esqueça da cena, um Fusca bege, o Fusca era quase da minha idade, eu sei que o caba veio me vender, e aí o caba começou a contar a história do Fusca. Por quê? O Fusca foi o Fusca, que ele conheceu a mulher dele, e ele falou até que um dos filhos foi gerado no Fusca. Aí eu digo, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Essa parte eu não quero comprar. Não. A questão emotiva do Fusca é sua. Legal. Mas eu só quero o Fusca. Eu não quero a história por trás do Fusca. Ele não gostou do que ouviu, sabe? Porque aí ele teria que baixar o valor, né? Porque realmente aquela parte não me interessava em nada. Tá certo? Então, determinados produtos eu quero pagar menos. Quantas vezes a gente chega? E por Pix? Quanto é tal remédio? É tanto. E se eu pagar em Pix? Ou você paga mais? Olha, custa 200. Mas eu vou dar 220. Vocês fazem isso na farmácia? Lá no açaí? Não. Eu quero pagar menos. Eu quero todo canto agora já sai automático. E no Pix? E no Pix? Não é? Por quê? Porque eu quero baixar. Aí sabe o que é que a gente faz? A gente faz isso com a mulher. A gente quer pagar menos. A gente quer que valha pouco. Qual o preço que você dá à sua esposa? Quanto ela vale? Quanto vale? Imensurável, gostei. Quanto vale? É valor mesmo, eu estou falando de número. Eu estou falando de número, é isso que a palavra está dizendo. Valor é no sentido de número. Como a vejo? Qual a importância? É só uma mulher qualquer ou é uma mulher que tem uma história que nós vamos fazer 30 anos juntos? É isso que eu preciso dar valor. Por que eu ando com 3 alianças? Você sabe por quê? Por quê? Eu preciso lembrar sempre que eu sou um homem casado, eu tenho 10 anos de relacionamento, aí depois eu fui para 20 anos de relacionamento, e no próximo ano eu vou comprar mais 30 anos de relacionamento. Eu preciso lembrar disso. Então é físico. Toda vez que eu olho eu lembro. Eu tenho uma história. Entende? Então, isso para mim é valoroso. Eu dou valor a isso. Eu considero isso. Alguém levantou, querida. Aqui, Gilson, por favor. Stephanie. Essa questão do valor, eu acredito que não é apenas o mais caro, mas o melhor. Eu acho que os maridos, né, principalmente, às vezes ele não pode dar o mais caro, mas quando ele dá o melhor que ele pode para sua esposa, ele está mostrando o preço dela, o quanto ela é importante, o quanto ela é valiosa. Você sente isso? Você é valorada quando seu marido dá o melhor para você? Exatamente. Não necessariamente valor. Exatamente. Ok. Aí eu pergunto, a mulher da gente vale o valor de uma feira bonitinha, ou a gente quer pagar por ela feito na xepa? Vai hoje lá em Peixinhos. Vai lá em Peixinhos. A bacia. É na bacia.
tomate, 2 conto. 2 conto. Na sexta o quilo era 8, 7. Hoje é 2 conto. Vai lá, meio-dia em peixinho, tu compra. Tá lá. Massada, estouradinha, molinha, podrinha. Está lá. A questão, sabe o que é? É que muitas vezes eu quero ser tratado como feira boa, feira bonita, de fruta bonita, fruta viçosa, sabe? Aquela fruta gostosa que chama para você comer. O problema é que eu quero tratar o outro feito a xepa. Isso é que muitas... Lembra da música do Gonzagão, né? Que diz uma para mim, outra para mim, outra para mim. Uma para tu, outra para mim, outra para mim, né? Nessa continha ele faz 5-1, tá? É 5 para ele e 1 para ela, tá? É isso que ele faz. E muitas vezes nós fazemos isso. E quando eu faço isso, eu trato o outro feito xepa. Tá lá no chão. Muitas vezes leva. Não dá nem para vender mais. Leva, é tua. Ia falar? Tu ia falar, né? Não? É assim. Ou a sua esposa é pitaia. Cara, uma vez eu comprei um pedaço para dizer provei. Foi uma banda de uma bem pequenininha, 7 contos. Mas provei. Gostei. É bonzinho. Tem fruta melhor, mas é bonzinho. Mas provei. Minha mulher vale pitaia, gente. Pitaia bonita, pitaia viçosa, pitaia cara. É o que Dilane vale para mim. E não tomate da xepa. Sabe? E não a tomate da xepa. Eu preciso considerá-la. Oi, querida. Perfeito, é isso. Xepa, ok. O terceiro ponto da mesma palavra, tá? Que Pedro traz em outro versículo é no sentido de... Lembra que eu estou falando de consideração, tá certo? Lembra que eu estou falando de consideração, tá? Então, consideração, lembra que é para honra. Considera, honra a vossa mulher. Dá valor. E por fim é no sentido de preciosidade, tá?
como eu devo olhar para minha esposa? Tá? No sentido de preciosidade. Meninos, o que é que vocês pensam em relação a isso? Como é que eu olho para algo precioso? Preciosidade lembra o que a vocês? O que é que, vamos lá, preciosidade lembra o quê? Para mim lembra joia. É nesse sentido? Eu lembro isso. Algo precioso, não é? Algo precioso é algo, eu lembro de uma joia, tá? Algo não necessariamente grande, pequeno, mas de grande valor, não é? Eu guardo. Você não bota uma joia perfeita. Você não bota uma joia em qualquer lugar. Existe a caixinha de joia das meninas, né? Bonitinha. Não é qualquer caixinha. Não é a caixinha do sapato. Vocês botam joia no sapato? Escondida. Não é? Escondida. É raro. É raro. O que é raro? É algo que tem um valor intrínseco por si só. Não é? Terra no jardim. Você não usa um diamante para mexer a terra no jardim. É isso, né? Então também vem no sentido considerável, no sentido de preciosidade. E por fim, a questão mais frágil. Vamos lá. O frágil que Pedro está trazendo, tá certo? Ele vem falar, primeiro é algo fraco. Fraco. E aí a gente pode pensar em vários sentidos. Fraco fisicamente, fraco, que está no momento fraco, é tanto que ele usa também no sentido de enfermidade, ou seja, quando alguém está doente, ele está fraco, ele está no momento de fraqueza, não é verdade? Então é nesse sentido, e também ele traz no sentido de vulnerabilidade física e emocional. Então lembra, a mulher é a parte mais frágil de quê? Da relação. Da relação. Ela não é mais frágil no mundo, não. Ele está trazendo no relacionamento. No relacionamento, a mulher é a parte mais frágil. Meninas, isso ofende vocês? Tu não é menina não, tu não pode responder não. Meninas, isso chateia, isso entristece vocês. Estou falando do século 21. Mulheres empoderadas, mas vamos lá, isso tira algo de vocês quando ele fala? Não, sabe por que que não? Primeiro ele está falando das meninas para os meninos, lembra? Ele abre tratando maridos. Ele está dizendo, ei macho, cearense, se Pedro fosse cearense ele dizia, ei macho, olha, ela é a parte mais frágil. Agora, vê se tu entende isso. Porque o problema é que os meninos, eles são fraquinhos em vários pontos. E eu me considero também, tá certo? Mas o que Pedro está querendo dizer, tá certo? Olha, é como se fosse, ela tem vulnerabilidade. Qual? Eu que faço parte da rotina de... tá bom. Não, senão eu ia começar a dançar, porque quando eu ouço música eu danço. Então, primeiro, é uma vulnerabilidade física, que nós já falamos, concorda? É uma vulnerabilidade física. Dependendo, uma vulnerabilidade emocional ou não, tá certo? E ele traz outro ponto que eu acho muito interessante. É o frágil no sentido de delicado. Delicadeza. E o que é delicadeza, gente? É sensibilidade. Vocês têm uma sensibilidade que nós não alcançamos. Já falei, talvez seja uma questão de útero que vocês têm, sabe? Mas vocês têm uma sensibilidade que nós não temos. Eu me lembro que quando nós namorávamos, aí eu ia para Fortaleza. A gente estava namorando, começou a namorar em agosto, e quando chegou em dezembro eu fui para Fortaleza. E aí Dilane disse, eu vou.
Aliás, eu disse, eu te chamei, não foi? Eu te chamei. Vamos comigo? Foi. Vamos comigo? Ela disse, vamos. Aí eu sei que Dilane viu o contexto da casa, da minha família, lógico, não é besta. Ela não foi ver Fortaleza. O abestado achava que ela queria ver o pôr do sol em Iracema. Abestado. Não, abestado. Ela queria ver tu no contexto familiar. Olha a sensibilidade entrando. E olha onde o abestado estava, tá? No sol do... Como é o nome daquele espigão lá? Esqueci. Olha a sensibilidade. E olha a sensibilidade. Deu 2, 3 horas, entendeu o contexto? Aí ela, meu filho, tem um negócio que você não está sabendo. Que foi, meu bem? Não dá, a gente não vai se casar, não. Foi assim, né? Não foi? Peraí, minha filha, a gente nem viu o sol ainda. Nem levei para a praia de Iracema ainda. Aí ela disse, não, meu filho, não dá não. Por quê? Eu não quero uma alcoólatra como... Eu não quero um bêbado como pai dos meus filhos. Uau. Na bufa mesmo, viu? 3 horas de Fortaleza, viu? E lógico, o coco macho cearense ficou irado, decepcionado, triste. Hoje eu olho e vejo que, obrigado, aquilo foi de uma sensibilidade rasgada, rústica e talvez necessária, que eu não alcançaria. É tanto que eu sempre pensei em voltar para Fortaleza. Só que a estrutura de álcool que existia em Fortaleza ao meu redor não ia dar. Eu não podia estar lá. Bebia. Entende? É isso que eu estou falando. Meninos, escuta. Sente. Eu não estou falando que tu vai concordar com tudo que ela disser. Mas escuta. Sente. Ela tem uma sensibilidade, ela tem uma delicadeza que tu não tem. Então, determinadas coisas, nós somos limitados. Nós temos outras qualidades, mas a delicadeza e a sensibilidade nós não temos. Ela tem. Aproveita ela do teu lado. Ao invés de achar que ela só fala besteira. Ela é delicada demais, ela não entende a vida, ela não tem vivência, ela não viveu o que tu viveu. Aproveita. É a capacidade de notar o sensível. Isso é que é a sensibilidade, isso é que é a delicadeza. A capacidade de notar o sensível. O que está por trás, o que não se vê na cara. É isso que as mulheres, que Paulo está falando, também nesse sentido de fragilidade. Por isso que ela é frágil. Por causa dessa delicadeza. Tá? Pensa nisso. Ou seja, ela percebe o que eu não percebo. Eu não conseguia ver isso. Eu achava que era uma família... sempre achei que vivia numa família funcional. Meu pai nunca bateu na minha mãe. Eu não cheiro... Eu não cheiro cola, eu não fumo maconha, não é? Eu não roubo ninguém. Mas minha família era disfuncional. Entende? Mas eu precisava entender. Senão eu ia acabar ali. Eu ia cortar ali. Lembra? Parte de quê? Só lembrando, né? Quando ele fala de a parte mais frágil, é a parte mais frágil da relação, da unidade que há com o homem, né? Da mesma carne com o marido, ela é a mais frágil. Outra forma também de ver a questão da fragilidade é como se mostrar vulnerável. Não é? Que as mulheres têm mais essa capacidade. Nós, homens, somos meio orgulhosos. Não sei se é questão cultural, mas a gente tem muita dificuldade de mostrar vulnerabilidade. E nós somos vulneráveis. Mas nós aprendemos que homem não chora, né? Que mostrar alguma fraqueza não é de um homem, não faz parte da nossa essência. Isso é cultura, isso é burro. Tá?
Eu tenho alguém, se tem alguém que eu posso mostrar minha vulnerabilidade, é Dilane. Se ela não entender isso, ela que está errada. Entende? Para fechar, a parte mais frágil, demonstrar emoções com felicidade, medo, dúvida, mágoa, correr risco de ser julgado por isso. Isso é quando ele traz essa questão da parte mais frágil, né? É risco ser vulnerável. Que aí você imagina que eu me desnudo para o outro, entende? Emocionalmente. Eu tiro a minha capa. E aí a questão é, o que é que o outro vai fazer isso? Só que lembra, o que o outro faz é problema do outro. Mas cabe a mim ser vulnerável. Entende? Então é nesse sentido de mais frágil. E acabou. Tá bom. Você tem um recado, né? Dê um recado. Regis pediu para deixar um recado.